Embaixo do vídeo aqui tem 4 ações que eu te peço para você fazer. Compartilhar o link, deixar o seu joinha, manda para sua família, manda para os seus amigos, avisa para eles que Deus tem uma palavra para eles, tá bom? Vamos falar sobre obediência. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. É melhor obedecer do que sacrificar. Vamos lá então. O texto diz, de 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, o profeta Samuel chega para Saul, diz assim: por que não destes ouvido à voz do Senhor, antes de lançastes ao despojo, fizestes o que era mal aos olhos do Senhor? Perguntou Samuel. Disse Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e as amalequitas destruí totalmente. E os soldados tomaram o despojo, ovelhas e bois, e o melhor do destinado a destruir, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria. Portanto, rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Até aqui, só para a gente dar um panorama. Deus deu uma ordem a Saul que fosse e destruísse os amalequitas, e que ele não aproveitasse nada. Vai ter com Saul. Ele então começa a observar que tinha alguma coisa errada. Saul tinha dado um jeitinho, sabe aquele jeitinho brasileiro? Aquela coisa de eu vou fazer melhor. A gente pensa que a gente tem sempre um jeito de melhorar as coisas de Deus. E as coisas de Deus, ela é perfeita. Então, a ordem de Deus para nós, os mandamentos de Deus para nós, ele é perfeito. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Então, não precisa alterar nada. Sabe? Então, o que foi que aconteceu? Saul saiu para executar uma ordem que Deus deu, para destruir de forma completa os amalequitas e não aproveitar nada. O que ele chegou lá e fez então? Pegou o rei Agag, que é o rei dos amalequitas, trouxe cativo, pegou escolheu os melhores animais. E aí, quando Saul foi ter com ele, começou a ouvir zumbidos, sons de animais. O texto não fala, mas provavelmente não havia animais. Então, quando Samuel chegou lá, o professor Samuel chegou aqui, viu aquele som, disse: o que está acontecendo aqui? Vai haver uma festa? E aí ele falou: não, olha, os soldados trouxeram lá os melhores, né? Escolheram lá os melhores bois, as melhores ovelhas. Trouxemos também um rei Agag, sabe? Naquela empolgação de que, Deus deu uma ordem, mas a gente fez melhor. Só que a ordem que Deus deu para Saul, não era para trazer ninguém, não era para trazer o rei Agag, não era para trazer os animais perfeitos. A gente está sempre pegando algumas coisas que para nossos olhos é perfeito, quando que para Deus já está condenado. Quando Saul traz os animais perfeitos para oferecer a Deus, e aí o profeta Samuel disse: os soldados tomaram dos despojos, e toda a empolgação dele, né, o melhor do destinado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra de Deus? Samuel chegou para Saul e disse assim: Saul, não era isso que era para ser feito. Não era para trazer o rei Agag, não era para trazer os animais, não era os animais são perfeitos. Não, o que a gente trouxe para oferecer a Deus coisa de primeira linha. Com certeza Deus vai se agradar. E é um problema sério quando você inventa desculpa para justificar erros, é porque dificilmente você vai mudar facilmente. Anota isso aí. Quando você fica inventando desculpa para justificar os seus erros, dificilmente você vai se arrepender facilmente. A Bíblia diz assim que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Porém, Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra dele? Não foi isso que Deus mandou você fazer. Obedecer é melhor do que sacrificar. E aqui eu quero fazer um paralelo com relação à questão dos nossos erros. Eu já ouvi bastante tempo atrás, as pessoas falavam assim. Eu tinha um rapaz que trabalhava com ele,
Ele falava assim, eu vou curtir um pouquinho, eu vou viver a minha vida quando eu estiver mais velho, quando eu estiver lá com meus 50, né? Então, e aí eu peço perdão e vou para a igreja. Só que assim, a vida, quando Deus se agrada muito mais de uma vida de obediência do que uma vida de sacrifício. Por exemplo, falando de sacrifício, tentar ficar oferecendo a Deus coisas e não quer obedecer a palavra. Por exemplo, eu tinha um vizinho que ele mandava o dízimo dele todo mês, ele recebia o salário dele, e o salário dele era um salário muito bom, e ele mandava os 10% do salário dele todo mês, ele mandava sua esposa, ele não ia para a igreja. É sacrifício, sabe? Porque fala assim, porque se eu entregar o dízimo, logo eu vou ser abençoado. O que Deus quer de nós não é uma obediência em parte. Muitas vezes a gente está obedecendo a Deus em parte. Em parte, Saul obedeceu a Deus. E obedecer a Deus em parte não resolve o nosso problema de relacionamento com Deus. Né? Ele fala assim, Deus, mas não estou totalmente errado, não. Tá bem que eu estou fazendo algumas coisas erradas, mas eu estou indo para a igreja. Obedecer a Deus em parte. Tá bem que eu estou fazendo algumas coisas erradas, mas eu leio a Bíblia. Eu tenho lá o meu devocional, acompanho meu devocional todos os dias. Eu pego meu devocional e envio para outras pessoas. Então, eu estou fazendo uma parte. Não estou totalmente certo. Já veio com a expressão, não estou totalmente certo. Mas, em parte, eu estou. Em parte, não resolve. Em parte, não agrada. Porque a Bíblia diz que se vocês fizerem isso, vocês se tornam como mornos diante de Deus. Aí a Bíblia fala assim que, em Apocalipse, né? É bom que vocês sejam frio ou quente, porque se vocês forem mornos, eu vomito vocês. Deus rejeita alguém que faz a vontade de Deus em parte. Ou você faz a vontade de Deus, ou você procura servir a Deus totalmente e realmente buscar em Deus como fazer a vontade dele, ou é melhor não fazer. Porque fazer em parte não resolve o seu problema. Fazer em parte não resolve o meu problema. Ou eu obedeço, ou eu desobedeço. Não existe essa coisa de obedecer pela metade. E a ênfase aqui realmente é melhor obedecer do que sacrificar. Você teria evitado situações, e a gente viu o que aconteceu com o rei Saul. Saul ele foi tirado do reino, foi tirado do reinado, né? Diz aqui o versículo 23. Olha que coisa forte. Pois a rebelião é como um pecado de feitiçaria e a obstinação. A obstinação é aquela coisa, aquela vontade, sabe, exagerada de querer algo, de possuir algo. Então a obstinação do rei Saul foi fazer uma coisa mirabolante, sabe, aquela coisa grandiosa. Não, Deus mandou ir lá destruir, mas eu fiz melhor. Toda vez que eu e você tentamos fazer o melhor para Deus, e quando ele já disse para mim e para você que era para fazer, desobedecendo. E Deus não se agrada dos desobedientes. E aí diz assim que o pecado, a rebelião é fazer algo, a revelia, ou seja, fora daquilo que foi mandado. É como o pecado de feitiçaria e a obstinação, o de idolatria. Aí você fala assim, mas eu não sou idólatra não. Se você tem obstinação por algo que Deus não pediu para você ter, você está cometendo um pecado de idolatria da mesma forma. Você coloca outras coisas no lugar de Deus. Portanto, rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas rei. Saul foi rejeitado por Deus, porque ele desobedeceu. E para justificar sua desobediência, trouxe sacrifícios. Tem muita gente tentando fazer algo grandioso para Deus, sabe? Para compensar as suas falhas. Tem gente tentando aí fazer caridade, ajudar os outros para poder atenuar, vamos dizer assim, os seus pecados. Mas a palavra deixa bem claro, Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Deus tem mais prazer que você permaneça firme nele do que depois você subir em monte, do que depois você fazer jejum desenfreado como sacrifício de purificação. Uma vida de obediência é melhor do que uma vida de sacrifício. Não é o seu esforço, não é pelas suas forças, não é pelas minhas forças que eu vou conseguir algo de Deus, mas é pela misericórdia. Desde a Bíblia diz que é pela misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então é pela misericórdia dele. Saul, empolgado, tentou dar um jeitinho.
E muitas vezes eu e você estamos tentando dar um jeitinho nas coisas de Deus. E é onde ele deixa bem claro que tão somente obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Você ouviu o programa Bem de Manhã. Um programa produzido pela Web TV Minho e Web Rádio Som do Alto.